está aqui neste bairro há 38 anos, comprometida com a pregação do Evangelho, comprometida com o crescimento do reino, com o discipulado, com o fazer discípulos. Então você é muito bem-vindo aqui a essa noite e a esse momento que a gente tem de edificação a partir da palavra. E eu gostaria de convidá-los a abrir o texto sagrado no livro do profeta Daniel. Nós faremos a leitura do primeiro capítulo do livro de Daniel. Daniel, primeiro capítulo, nós faremos a leitura desses 21 versículos contidos neste capítulo da palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, está escrito, palavra de Deus, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou as mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-o para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aí a nossa leitura. E eu quero te convidar a orar e a pedir a Deus que, diante da leitura da palavra e desse tempo que a gente tem aqui, o Espírito de Deus fale ao seu coração, fale ao nosso coração, que Ele use a vida do pregador, a minha vida, para servi-los com o ensino da palavra. Se você puder, feche seus olhos e queira pedir isso a Deus. Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que recebeu a autoridade sobre o céu e a terra e que está sentado à Tua destra, por amor e por misericórdia que só há em Ti, que só existem em Ti, Senhor, derrama graça sobre este tempo nosso, sobre este lugar e fala-nos ao coração, de maneira a se tornar claro o que precisamos resolver diante de Ti, o que precisamos decidir diante de Ti. Te pedimos isso, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns nomes eu citarei aqui e eu tenho convicção que um povo crente, como vocês são crentes, vocês não conhecerão. Beyoncé, Avril Lavigne, Katy Perry, Chris Martin, Anitta, Luan Santana, Tiaguinho, Ana Castela. Ninguém conhece, né? Vocês sabem quem são, gente? Estou escandalizado, viu? Esses nomes tão conhecidos que se mostram em seu talento e também da fama, ambos têm em comum que saíram todos eles da igreja. Essa turma toda começou a vida musical, a apresentar os seus talentos, os seus dons musicais, dentro de um seio como esse, de um seio cristão, da vida religiosa, da vida cristã. E hoje essas pessoas são conhecidas pelas músicas, pelo talento que elas têm, mas não por investirem esse talento, a música, os dons que eles têm, nas coisas consagradas do reino de Deus. Algo que me impressiona em artistas como estes. Me impressiona quando nós pegamos fotos, imagens desses artistas no começo da caminhada. É impressionante como que eles mudam a aparência. A gente olha o começo da caminhada de Anitta e tantos outros, e a gente olha para agora, para a imagem, para a aparência atual, a gente vê como que mudou, como que a cultura, o comércio musical exige algumas posturas, algumas vestimentas, coisas do tipo que fazem mudar a aparência, o comportamento, entre outras coisas, da vida das pessoas que estão dadas a este fim. O contexto em que nós nos encontramos aqui refere-se a um período de 6 séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, quando um remanescente, um grupo pequeno da nação de Israel, cerca de 4.600 pessoas, são levadas para o cativeiro na Babilônia. Esse povo que é levado para cativeiro, tem um grupo seleto de jovens entre eles, que foi separado para servir o rei. A gente viu aqui o nome desses 4 homens, desse grupo seleto, de um pequeno grupo, comparado à grande nação que era Israel. 4.600 pessoas, a gente tem aqui agora 4 pessoas que são levadas, separadas para servir o rei. E para isto, para servir o rei,
eles deveriam ficar pelo período de 3 anos, recebendo todo o ensino da cultura e da língua dos caldeus, da região da Babilônia. Então, para servir o rei, eles precisavam ter a sua cultura ensinada, a sua língua ensinada. Eles precisavam aprender a forma da Babilônia. O que seria semelhante, talvez, ao momento que um jovem ingressa numa universidade, onde eles ingressam e, além da aparência, que muitas vezes muda também a conduta. A gente vê um padrão de comportamento antes e um outro depois em muitos desses jovens, que vão ser versados na cultura, vão ser versados na ideologia que se ensina muitas vezes nesses ambientes acadêmicos. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, aqui é apenas o começo da história de um remanescente, de uma minoria, que se guardou dentro de um ambiente opressor à sua fé. Nós temos aqui o começo da história, no livro de Daniel, o começo da história de 4 jovens, uma minoria, dentro de uma população de cerca de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes era mais ou menos o que tinha na Babilônia naquele contexto. Uma grande cidade para aquele contexto e 4 homens que resolveram guardar a sua fé, que decidiram ser fiéis àquilo que eles acreditavam. É só o começo dessa história, a história do livro de Daniel. Então, com relação a essa mudança de identidade ou perda de identidade que acontece na vida de pessoas que estão inseridas, que estão imersas na cultura, pensando nessas mudanças da identidade, mudanças que ao prazo de algum tempo as pessoas começam a ceder, a negociar princípios e passam então a ter um novo estilo de vida, pensando nisso, que existe um momento, ao longo de um prazo, que nós passamos a negociar princípios da palavra de Deus. Com o que nós podemos contar? Dentro de um contexto cultural que normalmente oprime a vida da fé, a vida daqueles que têm um compromisso com a doutrina, com princípios bíblicos, com o que a gente pode contar para a gente ter a identidade da fé preservada dentro desse mundo que a gente vive. Um mundo que ensina o tempo todo, seja por meio das redes sociais, seja por meio de escolas e universidades. Estando fora daqui, nós estamos o tempo inteiro recebendo algum tipo de doutrina, nós estamos acolhendo, absorvendo o que é produto dessa cultura. Então, como é que nós podemos, dentro desse espaço, dentro desse ambiente que tanto molda condutas, comportamentos, vestimentas, falas, como nós podemos, ou com o que nós podemos contar para ter a nossa identidade preservada? Eu queria falar sobre isso hoje, nessa noite. Quais meios nós temos para não perdermos a identidade da fé? Com o que a gente pode contar? Quais são os meios que nós podemos contar para a gente não perder a identidade? Para a gente se guardar, como esses 4 jovens, como essa história do livro de Daniel. Quais meios temos para não perdermos a identidade da fé? É o que eu queria falar com vocês nessa noite, e a gente encontra isso no texto bíblico. Em primeiro lugar, o primeiro meio que nós temos para não perdermos a identidade da fé é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu e você temos para formar a nossa identidade, para preservar a nossa identidade, é a palavra de Deus. E a gente vê isso no texto. O versículo 8 vai dizer que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Agora, observe o versículo 3 do texto. O texto vai dizer que eles eram filhos de Israel, ou seja,
um povo que fazia parte da cultura judaica. Olha o que o versículo 4 vai dizer a respeito de Daniel e esses outros meninos. Eles eram instruídos, doutos, versados, competentes. Nós estamos falando dos filhos de Israel. Eu quero que você considere isto. Israelitas instruídos na palavra. Gente que conhecia os aspectos legais de Israel, conhecia Levítico, conhecia o livro de Números, conhecia o Pentateuco, sabia o que era a responsabilidade com a lei divina. Aqui estão 4 jovens que conheciam o bastante da palavra de Deus para discernir que o problema não é entrar na faculdade. O problema não é entrar na faculdade e aprender a cultura e a língua da Babilônia. O problema não é esse. Esses caras tinham o conhecimento da palavra de Deus para entender que esse não era o problema. O problema, meus irmãos, é ter os hábitos impuros que existem na faculdade. Estou dizendo que existem na Babilônia. O problema não é aprender, saber o que acontece lá fora. O problema é tomar posse dos hábitos, fazer as mesmas coisas que aqueles que estão na Babilônia também fazem. A gente aprende isso no texto porque o texto apresenta para a gente que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias. Quem é instruído na lei judaica, certamente, como o caso de Daniel, se deparou com hábitos alimentares que eram contrários à lei de Deus. Então o problema não é conhecer a cultura da Babilônia. O problema não era ouvir a música da Babilônia. O problema era assimilar os hábitos da Babilônia e torná-los também os hábitos do povo que é consagrado ao Senhor. Então, quando eles resolvem não comer os alimentos, haja visto que isso é preceituado na lei para aquele tempo, eles estão dizendo, bom, a gente está aprendendo de tudo o que a gente está sendo submetido a aprender aqui. Tudo o que o rei da Babilônia está nos submetendo a aprender, nós aprendemos. Agora, os nossos hábitos nós não vamos negociar. A nossa conduta a gente não negocia. O nosso comportamento, o padrão do nosso comportamento é a lei de Deus. É a lei do Senhor e nós temos um compromisso com ela. Então, eles vão resolver manter-se de acordo com aquilo que eles sabem. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que a gente está dando para as nossas crianças, o conhecimento que a gente traz para a igreja, traz para a igreja a responsabilidade de decidir o que ela vai fazer. O que significa dizer que eu não tenho que ficar olhando no Instagram o que vocês estão fazendo, o que vocês estão ouvindo ou deixando de ouvir ou de fazer. Isso não compete a mim. Nós ensinamos a fim de que vocês sejam maduros o suficiente para dentro da Babilônia, vocês decidirem ser fiéis ao Deus que ensina, ao Deus que fala ao coração de vocês. Não é papel do pastor ficar aqui com vocês assim, não vai para cá, não vai para lá. A gente dá a orientação, mas a decisão é de vocês. Quem decidiu não se contaminar foi Daniel e seus amigos. A decisão de decidir não se contaminar, não ter os mesmos hábitos da Babilônia, é de vocês. A decisão de ter uma identidade fiel à palavra de Deus é de vocês. E a gente está aqui para orientá-los. Como estes homens foram instruídos, receberam a orientação para, num determinado momento, eles então assumirem responsabilidade com a lei do Senhor. Quando cobrados, assim se mostraram, com uma identidade firmada naquilo que era preceituado pela palavra. O que preserva a identidade de Daniel, meus irmãos, é a palavra de Deus. Se Daniel não fosse alguém instruído, versado, douto
no que diz respeito à lei judaica, certamente ele estava ali se deleitando daquelas iguarias, como todos os outros que foram levados para servirem o rei. É, portanto, a palavra de Deus, que é regra de fé, a regra de prática na vida de Daniel. E deve ser também a nossa. É a palavra de Deus, então, que vai dar a nós uma identidade dentro da Babilônia, dentro do contexto onde a gente pisa a planta dos nossos pés, seja numa universidade, seja num ambiente de trabalho, seja onde nós estivermos. O que dirige os hábitos de Daniel naquela cultura ainda é a palavra de Deus. O que é que dirige os seus hábitos hoje? São as propagandas, o marketing. O que dirige os seus hábitos hoje? Nesse contexto em que nós estamos inseridos, onde a gente vê jovens que começam uma vida na igreja e depois desandam, e a vida se torna outra. A conduta muda, a aparência muda, o jeito de falar muda. A gente tem muitos exemplos assim, de pessoas famosas que mudaram, que falavam até das coisas de Deus e que tiveram as suas vidas transformadas, mudadas por um sistema cultural, que oprime, que força as pessoas a agirem ou reagirem de tal forma. E aí eu pergunto a você, cristão, seguidor do Senhor Jesus do século 21, como você se comporta frente às imposições sociais e culturais desta época? Porque existem imposições para o nosso tempo. Algumas coisas que a cultura vai ditando e vai forçando na vida cristã. Quais são hoje as frentes de oposição social, cultural, que te oprimem, te deixam numa situação desconfortável? Aquelas situações em que você se sente pressionado a agir como agem os caldeus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer quando eu falo dos caldeus e estou falando da Babilônia, certo? Como age a cultura secular, como agem aqueles que não têm parte com a palavra de Deus. Quando você se vê confrontado, oprimido, pressionado a agir como eles agem, situações que podem te fazer perder, por exemplo, o emprego. Como você se comporta em situações como essa? Talvez ter que sonegar um imposto, você é forçado àquilo, porque isso pode te fazer perder alguma coisa aqui, outra coisa ali. Talvez a perda da credibilidade social no âmbito que você está, se você deixa de fazer determinadas coisas que estão exigindo de você, pressionando você a fazer, aquilo muda o seu status no meio do grupo. A pressão para ter que ser aceito por determinados grupos. Porque se você não agir como eles agem, se você não fizer o que eles fazem, essa turma te exclui. E aí, se sentindo pressionado, você abre mão da identidade, abre mão da palavra. Você tem se sentido pressionado a abrir mão da palavra de Deus no ambiente onde você se encontra hoje? Meus irmãos, a oração de Jesus foi: eu não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vocês estão na Babilônia. Vocês estão no mundo que é hostil, rebelde à palavra de Deus. Pessoas que se rebelam constantemente aos princípios da palavra de Deus. E como é que você se comporta frente a essas imposições sociais e culturais que nós vivemos? Você está disposto a perder, se for o caso de perder, para sustentar a identidade de cristão? Diga-se aqui, como nota, que cristão, a origem desta palavra, se dá de uma maneira pejorativa a dizer que eram
pequenos cristos, pessoas que pareciam como o Cristo que era pregado no primeiro século. Eu estou falando, você está disposto a manter a identidade cristã, o compromisso de anunciar Jesus, de revelar Jesus no ambiente em que você está, quando pressionado a negociar princípios da palavra de Deus? Isso é importante para a gente pensar, porque são muitas as situações em que crentes são pressionados a ceder. Eu já contei para vocês a história de uma das pessoas mais crentes que eu conheço. Leonardo, ele mora em Campinas, um irmão em Cristo, homem temente a Deus, de uma simplicidade, de uma singeleza sem igual. Trabalhando numa empresa multinacional, foi obrigado a assinar um documento que falava que da empresa havia saído um número menor da carga que estava para sair. Ele não aceitou assinar. Estava saindo 10, mandaram ele assinar que tinha lá 6, 7. Um número menor. Porque aquela outra parte era um desvio, ele não aceitou. Naquele mesmo dia ele foi chamado no RH e mandado embora. Um homem de Deus que tinha compromissos, um apartamento que tinha acabado de comprar, uma esposa e um filho para sustentar, mandado embora, meus irmãos. Assumiu o prejuízo de manter a sua identidade, a sua fidelidade dentro da Babilônia em que a gente está inserido, em que ele está inserido. E talvez você também se veja frente a essas questões, e a sua identidade da fé, ela só será mantida quando você resolver não se contaminar. Quando você resolver a seguir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia, ela é para nós um meio para nós sustentarmos, para mantermos a identidade da fé em primeiro lugar. Em segundo lugar, como um meio que temos para não perdermos a identidade da fé, como foi a estes homens na Babilônia, em segundo lugar, nós, além de contarmos com a palavra de Deus, nós contamos com o favor de Deus. Sim, meus irmãos, o favor de Deus. Nós temos como um meio para não perdermos a identidade da fé, o favor de Deus. É o que está acontecendo a estes homens. Veja o versículo 9, o que aparece para nós no texto. Deus concedeu misericórdia. O versículo 14 diz que o chefe dos eunucos atendeu o pedido de Daniel. Agora, considere o seguinte, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Nós estamos falando aqui de um homem que lida face a face com o homem mais temido de sua época. O homem mais poderoso de sua época. Quem seria talvez a nossa geração? Quem seria o homem mais temido talvez do nosso tempo? Esse homem está face a face com o homem mais temido do seu contexto, que era Aspenaz. E então, o versículo 10 diz a respeito do sentimento de Aspenaz frente ao rei. O texto vai dizer, tenho medo do meu senhor e rei, é a minha cabeça que está em perigo. Considere isso. Considere o homem Aspenaz, o chefe dos eunucos, o homem que lidava frente a frente, face a face com o homem mais perigoso do seu contexto, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Faz sentido para você esse homem ter olhado para um grupo de exilados que pede um favor e colocar a sua própria vida em risco? Faz sentido para você? Faz sentido para você esse homem arriscar tudo por causa de 4 exilados? 4 homens que fazem parte de um povo, de uma nação,
que até então era inimiga da Babilônia e que agora foi vencida, subjugada pela Babilônia. Faz sentido para você esse homem ter misericórdia desses 4? O nome disso é ação divina, intervenção do céu na terra, favor de Deus para a vida de um homem comprometido com a palavra. Deus concede favor, meus irmãos, para aqueles que se comprometem com a sua palavra, aqueles que se comprometem a viver uma vida íntegra, uma vida em que a sua identidade, ela é firmada pela palavra de Deus. É evidente que o favor de Deus está se revelando no começo dessa história. É evidente que a mão de Deus está intervindo nessa história. Que o Senhor está pondo a sua mão e mudando corações para favorecer o seu povo, para preservar o seu povo, para cuidar do seu remanescente fiel. É o que está acontecendo no texto. Nosso problema, meus irmãos, devo dizer, não é a pressão social. Nosso problema não é a pressão cultural. O nosso problema é incredulidade. O nosso problema é a incredulidade. Quando a gente diz que se eu não fizer isso, se eu não ceder aqui, se eu não negociar ali, ai da minha cabeça. O nome disso é incredulidade. Porque a gente não confia na intervenção divina na história. A gente não acredita que Deus é poderoso para transformar a realidade em que a gente está inserido. De preservar, de proteger, de abençoar. Até mesmo quem se levanta como uma minoria contra a Babilônia. A gente não acredita, de fato, na preservação dos santos, no cuidado de Deus com o seu povo. E essa história, a história de Daniel, é uma história de intervenções, atos salvíficos de Deus. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões, você conhece a história daqueles jovens que foram lançados na fornalha ardente. Você olha para essa história e vê Deus dentro de um âmbito político preservando o seu povo. Aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Então, a favor de Deus, poder de Deus, para aqueles que querem ser fiéis à palavra. Deus concede graça àqueles que querem caminhar com fidelidade, querem compromisso com a palavra. Daniel, um conhecedor da palavra, sabia que havia a promessa de um Deus que não mente. E o Senhor prometeu que Ele socorreria Israel todas as vezes que Israel tivesse comprometido com a palavra. O que nós estamos vendo aqui é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu intervir. Ele prometeu socorrer. Ele prometeu ser o ajudador de Israel, quando Israel estivesse comprometido com a palavra. E o que nós temos aqui, meus irmãos? Israel comprometido com a palavra. Nós temos aqui 4 jovens comprometidos com a palavra. E o cumprimento da promessa. Deus intervindo, Deus preservando, Deus guardando dentro do império da Babilônia. É o que Deus faz. É o que Deus faz, meus irmãos, com a igreja. É o que Deus faz com o seu povo, com um povo que está comprometido com a sua palavra. A gente precisa ter em mente que onde há confiança naquilo que está escrito, há manifestação do favor de Deus, há manifestação da graça de Deus. Então Deus sempre há de mostrar na história a sua poderosa mão, os seus poderosos feitos na vida dos seus fiéis. E você precisa acreditar nisso. Confiar no poder de Deus para te preservar e te fazer com a identidade do Filho amado dele, a identidade de Jesus.
Isso se mostra na história, o livro de Atos, capítulo 5, 29, 33, vai mostrar para a gente a igreja primitiva experimentando esse cuidado. Experimentando esse cuidado quando, meus irmãos? Vocês devem se lembrar daquele contexto em que Pedro, ele vai ser preso porque pregava a palavra. E quando preso porque pregava a palavra, ele foi obrigado pelo Sinédrio a parar de pregar a palavra. E aí então, versículo 29 de Atos capítulo 5, Pedro vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Dentro desse contexto de opressão, de fazer parar, de fazer calar a voz dos pregadores, dos discípulos de Jesus, estes homens se colocam à disposição de Deus, ao dizer, mais importa obedecer a Deus. Deus mandou proclamar, Deus mandou anunciar, nós vamos fazer, ainda que isso nos custe. Ainda que isso nos custe. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que significa dizer, quando a lei dos homens, ela se opõe à lei de Deus, a gente vai se submeter ao que a palavra de Deus diz. E isso, dentro de um aspecto legal em que nós estamos inseridos, tem a ver com questões de aborto, relações de casamento homoafetivo, coisas desse tipo que a lei determina algumas questões, nós, como uma identidade de fé, observamos o que a Bíblia diz. E há muito para isso, meus irmãos, porque a lei, no que diz respeito à homofobia, me coloca numa condição em que eu não devo falar, ou eu devo me calar, para não falar a respeito do que a gente acredita. Enquanto eu digo o que eu acredito, eu não estou odiando ninguém. Enquanto eu digo o que a Bíblia diz, eu não estou demonstrando ódio a ninguém. Eu estou falando o que diz respeito à minha identidade, à identidade da minha fé, ao que eu acredito. Então importa obedecer a Deus e não aos homens, ainda que isso nos custe. Ainda que isso nos custe. Mas olha como eu estou fazendo menção que o favor de Deus também se manifesta dentro desses ambientes. Esse mesmo texto, de Atos capítulo 5, a gente vai ter o parecer de Gamaliel. Gamaliel, que era um dos líderes do Sinédrio, ele vai dar um parecer que os caras do Sinédrio vão concordar com ele. E vão deixar os apóstolos, os discípulos de Jesus continuarem a pregar a palavra. Olha só, favor de Deus no meio de quem se levanta para parar. Deus mostra o seu poder, Deus mostra o seu favor e a gente precisa acreditar nisso. Acreditar no favor de Deus, na intervenção de Deus na história, enquanto nós estamos sendo fiéis à palavra. Você, discípulo do Senhor Jesus, se sente pressionado quando você tem que rir de alguma piada maledicente, aquelas piadas profanas? Você se sente pressionado porque se você não ri, por exemplo, você perde a confiança ou a amizade de algum grupo? Você percebe que isso fere a identidade religiosa, a sua identidade religiosa, a identidade da sua fé? Você lembra do que Jesus prometeu? Eu estarei com vocês. É dentro desse espaço que a gente vai fazer discípulo. É dentro desses espaços que nós vamos falar do reino e vamos anunciar Jesus. Lembra da promessa de você contar com o favor de Deus. Talvez a sua postura, a sua posição dentro desses espaços vai fazer com que homens e mulheres conheçam a Jesus por causa da sua postura. Quero dizer a vocês de algo que me impactou. Agora no meu período de férias, eu comentei com alguns de vocês. Eu estive no Espírito Santo e assim que nós chegamos, o meu cunhado nos levou para tomar açaí. Se você gosta, ali tem um açaí bom. E nós fomos ali para tomar um açaí, ele foi levar a Lara e a gente tomou um açaí muito gostoso.
Isso foi numa segunda-feira. Então, quando a gente chega na sexta-feira, final de semana ali das férias, meu cunhado fala, vamos lá tomar um açaí. Era noite, esse açaí fica na chamada Avenida Jerusalém. É um espaço onde se fecham as ruas, só existem lanchonetes e fica cheio de gente para comer de tudo quanto é tipo de comida. E quando a gente chega lá, aquele movimento, que é comum de final de semana, lotado, nós chegamos lá para tomar um açaí e estava fechado. Sexta-feira, à noite, o movimento lotado, comércio lotado e o açaí fechado. E o meu cunhado, nossa, eu esqueci, hoje é sexta. Eles são adventistas, eles não trabalham na sexta-feira. Eu voltei para casa impactado. Eu não estou aqui discutindo doutrina, mas eu estou discutindo aqui, trazendo para vocês, compromisso com a religião. Que cristãos reformados não têm. Negociam, cedem, abrem mão, fazem tudo, deixam de reunir, deixam de congregar para correr atrás dos seus fins lucrativos e tantas outras coisas, fazem tudo o que lhes convém fazer. Não se lembram do Senhor. Isso espanta. Isso assusta. Parece que nós esquecemos que há uma promessa para nós. Parece que nós nos esquecemos que existe uma promessa de que, enquanto nós somos encontrados fiéis, Deus mostra a sua bondade. Deus mostra o seu favor, meus irmãos. Favor para a sua igreja, favor para o seu povo. Ele prometeu, eu estarei com vocês. Enquanto vocês ensinam outras pessoas a guardar aquilo que Jesus ordenou. Não é essa a promessa? Enquanto a gente ensina com o que está escrito e a gente ensina com os nossos atos. Atos que estão submetidos à palavra de Deus. Essa é a nossa identidade. É a Bíblia. É a palavra de Deus que vai reger a nossa conduta. E quantas são as pessoas que têm compromisso com a sua religião, que dão assim, de 10 no que diz respeito a compromisso, gente. A observância, e nós não. Então, talvez a gente precisasse lembrar que, a despeito da fidelidade com a palavra de Deus, há uma promessa. A promessa de que Deus mostraria favor para as nossas vidas, então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor, e Ele mostra a sua bondade e a sua fidelidade, o seu favor. Lembra que você pode contar com o favor de Deus para ser fiel a Ele. Se você tem achado difícil manter-se fiel, eu quero te lembrar disso hoje. Por favor, lembre-se que você pode contar com o favor de Deus para intervir na história e para mudar a realidade e para te dar descanso e gozo, até mesmo na Babilônia. Em terceiro lugar, terceiro meio que nós temos para não perdermos a identidade da fé, como já vimos, além da palavra de Deus e do favor de Deus, meus irmãos, nós temos como um meio para não perdermos a identidade da fé, a multiforme graça de Deus. Eu explico o que é multiforme graça de Deus. O texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, é que nós encontramos essa expressão, multiforme graça de Deus. Está escrito no texto de Pedro que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus é dom que Deus concede ao seu povo para suprir toda e qualquer necessidade humana. Multiforme
Deus tem dons para toda a igreja. Para cada um de vocês, Deus concede dons que suprem necessidades humanas e revelam a sua glória. O texto aqui vai dizer para a gente que estes homens receberam dons. Versículo 17, veja o que está escrito. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem concede dom a Daniel e aos seus amigos é Deus. Agora eu quero que você considere isso. Mais do que obter o favor de Deus, esses 4 jovens recebem dons segundo a maior necessidade que quem tinha? A Babilônia. Não é isso que a gente encontra no versículo 4? O que o rei pede desses jovens que vão ser trazidos? Que sejam sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Qual era a necessidade do rei Nabucodonosor? E o que Deus concede a esses homens? Mais do que a todos os outros. Percebem isso? Deus concedendo dons a estes homens, a fim de evidenciar o seu poder e a sua glória a Nabucodonosor e a toda a Babilônia. A multiforme graça de Deus, os dons que Deus concede à igreja, eles são sempre confiados à igreja a fim de um proveito maior. Além de beneficiar as necessidades que as pessoas têm, revelar a glória de Deus. Veja só o que a gente encontra no versículo 19. Não foram achados outros como esses caras. O versículo 20 vai dizer, eles eram versados em toda a matéria, 10 vezes mais doutos do que qualquer outro mago daquela época. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que concedeu dons e talentos a estes homens, a fim de, dentro daquele contexto da Babilônia, por meio desses dons, a glória de Deus ser revelada. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? O jogo virou. Os caras que vieram para receber toda a cultura, os caras que vieram para receber toda a influência da Babilônia, agora passam a ser eles a influência na Babilônia. Porque tudo o que o rei buscava fazer, ele pedia a opinião desses homens. Vocês veem isso? Dentro daquele contexto, a maior necessidade que o rei tinha, a maior necessidade que a Babilônia tinha, era de sabedoria, era de conhecimento. E o que Deus oferece aos seus servos? Conhecimento. A fim de revelar a sua glória. A fim de revelar o seu poder. Meus irmãos, o que está rolando aqui é que os meninos de Judá, os jovens de Judá, estão influenciando um cenário político, social, histórico, para onde eles foram levados. Você consegue pensar nisso? Que onde Deus te leva, há um dom que Deus estabeleceu para a sua vida, a fim de ali, esse dom que Deus concedeu a você, você ser usado por Ele, por meio dEle, para fazer o nome dEle conhecido. Deus te leva a lugares, cenários, pessoas com dons que Ele concedeu a Ele, a sua igreja. Todo membro do corpo de Cristo recebe de Deus dons, a fim de, servindo a outras pessoas, segundo as necessidades que elas têm, a glória de Deus ser revelada. Bem, meus irmãos, para toda necessidade humana, Deus concede dons ao seu povo com a fidelidade de servi-la e revelar, assim, a sua glória.
A gente vê isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, na lista de dons, versículo 7. Ele vai dizer que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, não é ao pastor, ao presbítero, é a cada membro do corpo, a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Eu estou fazendo menção a estes textos para dizer que os dons que Deus concede ao seu povo são para serviço, são para edificação. Quais são as necessidades desse tempo? Quais são as necessidades de Ribeirão Preto, Ribeirão Pretano? O que essa cidade precisa? O que a sua vizinhança precisa? O que a sua casa precisa? O que os seus familiares precisam? Deus concedeu dons a essa igreja, dons a vocês, a fim de que, por meio dos dons de vocês, aquelas coisas que Deus os chama para fazer, para realizar na cidade de Ribeirão Preto, onde vocês estão plantados, o nome dele seja conhecido, o nome dele seja glorificado. Dons são para servir. Daniel e seus amigos estão servindo dentro da Babilônia, servindo conforme os dons que Deus concedeu. O que era necessário naquele momento, Deus concedeu. Olha, a que ponto vai chegar a vida de Daniel? Capítulo 6, os versículos 2 e 3, vão dizer que Daniel, dentro de 3 presidentes estabelecidos pelo rei Dario, Daniel era um deles, e o mais influente, o mais versado. Vocês estão entendendo o que é isso? Um jovem que foi levado para a cidade, para servir, para ser ensinado naquela cultura, agora preside um império. E preside de acordo com a sua religião, é ou não é? O que o capítulo 6 vai ensinar a respeito de Daniel, é que Daniel vai ser acusado por causa da sua vida religiosa. As acusações de Daniel capítulo 6, são acusações no que diz respeito ao homem Daniel, que não se prostra diante de ninguém, senão diante do seu Deus. Era um homem que orava 3 vezes por dia. A vida religiosa de Daniel era conhecida dentro da Babilônia. A identidade da fé de Daniel era conhecida dentro da Babilônia. Ele não perde a sua identidade estando dentro de um contexto cultural que seja avesso, oposto ao ensino das leis judaicas. Não, ele mantém a sua identidade. Ali ele é respeitado, conhecido, oprimido, ora perseguido, ora aliviado das tensões, como é a vida da igreja. Meus irmãos, e o Deus de Daniel tornou-se notável, porque este resolveu não se contaminar. Na Babilônia, sem que Israel entrasse com espadas, sem que Daniel oprimisse a Babilônia, sem que o exército de Israel invadisse a Babilônia e subjugasse o rei Nabucodonosor, apenas com dons de serviço. Apenas com dons de serviço, o nome de Deus se torna notável dentro da Babilônia, por causa do compromisso religioso de Daniel, o compromisso com a palavra de Deus, a confiança que ele tinha na palavra do Senhor seu Deus. Meus irmãos, Daniel resolve não se contaminar, ele conta com o favor de Deus e ele recebe dons de Deus. Tudo isso, meus irmãos, torna o nome de Deus notável, sem que esse homem levante uma espada, sem que ele declare guerra contra a Babilônia, apenas servindo de acordo com o dom que Deus confiou a ele. Pedro, no ímpeto, quis puxar a espada e ir à guerra, e Jesus manda Pedro baixar a espada e fala: não é assim, Pedro.
é com dons de serviço, é com o que o Espírito de Deus confere à igreja, a fim de tornar o nome do Deus da igreja notável dentro da Babilônia. Meus irmãos, diante do Deus de Daniel, de um homem que resolveu não se contaminar, que recebeu o favor de Deus e os dons, não se podia fazer outra coisa na Babilônia a não ser dar glória a Deus. É o que a gente vai ver no livro de Daniel, por exemplo, capítulo 4, quando Nabucodonosor vai dar glória ao Deus de Daniel. Capítulo 4 de Daniel, versículo 34, diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Um ímpio olhando para os céus e dando glória a Deus, ao Deus de Daniel, por causa do compromisso religioso de Daniel, por causa do favor de Deus, a fidelidade de Deus revelada na vida de Daniel. Versículo 37, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, rei da Babilônia, louvando o Deus de Daniel. Notável, não porque Daniel se levantou com espada, mas porque apenas serviu de acordo com o dom que Deus havia concedido. E se você pensar que isso é muito, eu tenho mais a dizer. Porque entra geração, sai geração, o Deus de Daniel continua sendo glorificado. Porque agora já não é mais Nabucodonosor, rei da Babilônia, é Dario, o capítulo 6. O capítulo 6 do livro de Daniel já não é mais Nabucodonosor, nós estamos falando de uma mudança de governo político, uma mudança na história política da Babilônia. E o que nós temos? Dario, versículo 19, vai mostrar Dario vindo a Daniel, porque ele havia sido lançado na cova dos leões. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha a identidade desse homem. Mudou a política, a identidade do homem. Daniel permanece a mesma. O homem comprometido com a palavra, o homem que contou com o favor de Deus, o homem que recebeu dons de Deus, o servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, versículo 25, meus irmãos, a política da Babilônia. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Versículo 26. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O Deus de Daniel, de um governo a outro, de uma geração a outra, notável, porque os dons que Deus concedeu, o favor que Deus concedeu a Daniel e o compromisso que ele tem com a palavra, fazem o nome de Deus conhecido dentro da Babilônia.
Porque os dons são para servir, meus irmãos. São para revelar a glória de Deus. E aí você, seguidor de Jesus, você entende que o ensino que te conduz a servir faz o seu serviço, através do seu serviço, conhecido o seu Deus? Você tem consciência disso? Que através do seu serviço, o seu Deus pode ser conhecido? Que através das suas atividades, o seu Deus pode ser notável entre os homens, como o Deus vivo, que reina e que governa eternamente? Você tem ciência disso? Estando na profissão que você está, na ocupação que você hoje se encontra, da dona de casa, ao que trabalha dentro de um escritório, do que trabalha na rua, seja onde você estiver, você tem ciência de que Deus te concedeu dons, para que ali no espaço onde você está, o nome dele seja conhecido? Você sabe que o seu dom está vinculado à identidade da fé? Que a sua ocupação deve estar vinculada à identidade da fé, o que você exerce? Meus irmãos, eu concluo dizendo que vocês estão num mundo que insistirá em corromper a identidade de vocês. Insistirá em mudar a forma do exercício, do trabalho de vocês, da vocação de vocês. Como a gente fez menção aos artistas que começam e logo depois assumem uma outra forma dada pelo próprio comércio que exige isso deles, assim a gente também vai ser exigido aqui, nas nossas atividades, a mudar a forma. Mas como Paulo fala a Timóteo, você, porém, tem a palavra de Deus. Você, meu irmão, tem a palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, o texto vai ensinar que a palavra de Deus é útil para a correção, para o ensino, para a exortação, para corrigir as nossas vidas. Você tem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai te dar essa identidade, a identidade da sua fé. Você tem o favor de Deus, lembre-se disso. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, um versículo depois do que o Fernando citou aqui hoje, o versículo 13, vai dizer que Deus não dá a nós nenhum tipo de provação que seja maior do que a gente possa suportar. Deus não é injusto. Ele antes providencia escape, livramento. Ele mostra favor, meus irmãos, para aqueles que querem ser fiéis. Deus dá livramento para quem quer ser obediente. Deus dá livramento para quem é fiel à palavra. Ele concede favor ao seu povo, mesmo quando pressionado, quando oprimido. Ele concede favor. E mais, Ele concede dom, a fim de que os dons que Ele concedeu a cada um da igreja possam revelar a glória do reino de Deus aqui presente na terra. Eu quero te convidar a orar. Se você pudesse colocar de pé. E tendo esses meios que nós temos para preservar a identidade da fé, a palavra de Deus, o favor de Deus e dons, a multiforme graça de Deus, eu queria que você orasse nesse sentido, consagrando a sua identidade, a sua vida, a sua imagem ao Senhor, se comprometendo, portanto, com a palavra, suplicando a Deus para que Ele mostre favor, pedindo a Deus que Ele use a sua vida conforme os dons que Ele te deu. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar nesse sentido. Pai, que em nome de Jesus,
o teu povo, relembrado pela tua palavra das coisas que deve se comprometer, um compromisso que revela uma identidade de fé, uma identidade religiosa, que naquilo que o Senhor estabeleceu tem a ver com a revelação da sua glória dentro da história. Ajuda-nos a lembrar que esses 4 homens estiveram na história, como nós estamos na história hoje. Nós fazemos parte, Senhor Deus, de um tempo determinado pelo Senhor, e a gente quer, dentro desse tempo da história, revelar a identidade da fé, contar com o favor do Senhor aqui na terra, e exercer os dons que o Senhor confiou à sua igreja, de maneira a tornar o seu nome conhecido nesta cidade, nessa região em que nós estamos inseridos. Senhor, por favor, em nome de Jesus, que a palavra ensinada à igreja aqui neste local, esse povo reunido, a palavra ensinada aqui, Senhor Deus, seja uma palavra a convidar homens e mulheres a resolverem nesta noite, a decidirem nessa noite, responder diante das pressões sociais, a responder ao Senhor com um compromisso firme de se manter fiel à Tua palavra. Pai, nas dificuldades, nas opressões e nas pressões que os meus irmãos, porventura, estiverem enfrentando ou enfrentarem, manifesta, Senhor Deus, o Teu favor. Dá escape, dá livramento, ajuda-os, eu te peço, por favor. E no poder do Teu Espírito, Pai, concede dons, dá clareza de vocação e para o que o Senhor chamou cada homem e mulher que aqui se encontra nessa noite, a fim de exercerem esses dons com singeleza, com humildade, mas que sejam colocados em lugares como Daniel foi colocado, a fim de fazer o nome do Senhor notável, a fim de fazer o nome do Deus vivo, aquele que governa eternamente conhecido. Pai, usa os meus irmãos. Eu te peço isso, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.